O assunto hoje é interessante porque ele é não só relevante para nós, aqui no mundo material, encarnados, mas também para os nossos irmãos desencarnados. Né? Porque o amparo espiritual, ele não para depois que a gente desencarna. A gente vai entender um pouco mais sobre isso na noite de hoje. Então, muitas vezes, né, o cristianismo adotou desde cedo que nós temos nossos anjos guardiões. Então isso já é uma coisa que já aceita por muito tempo. Né? A doutrina espírita nos traz que além dos nossos anjos guardiões, temos também outros espíritos que estão aí para nos ajudar. A nossa família espiritual, espíritos que são simpatizantes conosco e assim por diante. Então é o que a gente vai falar sobre hoje na noite, esse é o tema. Para a gente entender um pouquinho mais desse suporte espiritual que a gente tem, que a gente muitas vezes não usa. Né? E além da gente entender, é realmente como nos conectarmos com eles. Porque no final de tudo, isso que é o mais importante. Né? A gente pode ter o conhecimento, mas se você não está usufruindo disso, não está nos ajudando. Né? Então, isso aqui é tirado da revista O Reformador, na edição de junho de 2009. Tá? Bem, a providência divina manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando vasta gama de recursos com vistas à proteção, ao futuro e ao progresso das criaturas. Esse aqui, o terceiro, é realmente o principal. Né? A providência divina coloca todo um sistema por trás de suporte espiritual para nos auxiliar na nossa missão aqui na Terra. Se a gente parar para pensar, todos nós somos seres espirituais. Então aqui na Terra, né, a melhor analogia da gente pensar é como se fosse uma escola. Né? Estamos aqui para buscarmos conhecimento, para melhorarmos a nossa moralidade, redimirmos de erros no passado para com outros. Né? E a providência divina nos prover tudo isso, esse suporte espiritual para que aqui tenhamos sucesso nessa encarnação. Né? Esse é o intuito maior do suporte espiritual. Então, muitas vezes a gente pensa que os espíritos estão aí à nossa disponibilidade. Né? Qualquer hora que a gente nós falar o nome de um amigo espiritual, ele vai estar aí nos acompanhando como se fosse uma sombra. Né? E não é bem assim. É o que a gente vai clarificar hoje como funciona um pouco dessa dinâmica. Né? Então, para entendermos principalmente que é um recurso que está aí disponível para nós, para o melhoramento de cada um de nós individualmente e também coletivamente. Tem espíritos que estão aqui que não estão ligados a nenhum de nós, mas estão aqui na Terra, esse realm aqui, só para fazer o bem. Não tem uma ligação direta com a gente kármica ou de responsabilidade. Né? Mas estão aí para nos ajudar. Bem, um deles dá-se por intermédio de tutores espirituais, conhecidos no meio espírita pelos nomes de guias ou amigos espirituais. Então, como nós falamos anteriormente, a doutrina espírita já entra um pouco mais no assunto. Não trata somente como um anjo guardião. A gente sabe que existem outras entidades presentes no nosso dia a dia, além do nosso anjo guardião, nos auxiliando. Então é isso que a gente vai falar um pouco mais, para a gente entender quem são esses espíritos, quem são essas entidades que estão aí para nos ajudar, como podemos ter acesso mais fácil para com eles. Então, é grandiosa e sublime a doutrina dos guias espirituais, pois revela a providência, a bondade e a justiça do Criador para com seus filhos, provendo-os os meios para o aperfeiçoamento. Então, como nós falamos anteriormente, a providência divina coloca esse sistema de suporte para nos auxiliar. Imagina se a gente tivesse aí aqui sozinho, sem suporte espiritual, como é que a coisa ia ser complicada? Com suporte espiritual, a gente já tem as nossas dificuldades. Por quê?
Porque da maneira que funciona, gente, assim, o telefone toca de lá para cá. Quando a gente invoca eles, eles nos ouvem. O problema é a gente ouvir o que eles estão nos passando. Esse é o maior problema. E é o que a gente vai falar um pouco mais, como que a gente pode aperfeiçoar isso. Como é que a gente pode melhorar. Porque eles nos ouvem. Através das nossas orações, através das nossas queixas, através das nossas experiências. Estão aí nos acompanhando. Agora, a questão é se estamos aí prontos e aptos para ouvi-los. Esse é o mais importante, né? Bem. Tem uma mensagem, né? Dele aqui, né? Quanto mais auxiliastes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Né? Então, Jesus já nos demonstrou isso também, que devemos ajudar uns aos outros. Né? E uma coisa que nós temos um problema de pensar em humanizar demais Deus. A gente pensa em Deus como ser humano. E não é. Né? A gente olha ali na Bíblia, no começo, Deus andando com Adão, né? Deus andando com Abraão. Então a gente tem a ideia de que Deus é um ser humano. Acho que Deus está aí à nossa disposição. E não é bem assim. Na verdade, é a nossa, infelizmente, da maneira nossa pequena de pensar, que não conseguimos ter essa amplitude de quem realmente é Deus. Porque Deus nos auxilia, mas através de outros trabalhadores, através de seres espirituais que vêm nos ajudar. É assim que a providência divina funciona. Né? Então Deus usa outros seres espirituais para nos ajudar. Aí onde entra, né, os nossos anjos guardiões, amigos espirituais e assim por diante. Mas quanto mais nós auxiliarmos também aqueles em necessidade, mais seremos auxiliados. A recíproca é verdadeira. Então, para efeitos didáticos, Kardec classificou os guias espirituais em 3 categorias. Né? Vamos entender aqui um pouco. Espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Aqui já começa a diferenciar o espiritismo do entendimento cristão. Né? Então, no catolicismo, mesmo na igreja, nos evangélicos, o entendimento é do anjo guardião, é aceito. Né? Então, mas é como se fosse um anjo guardião, como se fosse aquele espírito, como se fosse a sua sombra, que está te acompanhando o tempo todo. A doutrina espírita nos explica que não é bem assim. Né? A gente sabe que os espíritos do mundo espiritual são muito mais ocupados do que a gente. A gente está aqui ligado no dia a dia com as coisas materiais, eles estão ligados em coisas mais importantes, no sentido de auxiliar a providência divina o máximo possível. Então, eles não estão tão assim à nossa disposição. Bem, vamos entender um pouco aqui a diferença de como funciona. Os espíritos protetores. Estes são os conhecidos como os anjos guardiões. Né? O espírito protetor, ou anjo guardião, é sempre um bom espírito e mais evoluído que a gente. Faz sentido. Se você parar para pensar, né? E por que ele tem que ser mais evoluído? Para nos auxiliar. Né? Então, é aquilo como vocês lembram dos desenhos animados, vocês quando era criança, né? Tinha lá o anjinho e aqui o diabinho. Né? O anjinho é o anjo guardião. Aquele que está ali sempre tentando te ajudar, te auxiliar, soprando ali a informação para você, não faz, a gente vai lá e faz. E depois se arrepende. Né? Então, esse é o trabalho do anjo guardião, zelar para a gente. E a gente vai entender aqui um pouco mais que esse zelo é uma coisa que passa de outras vidas também. Muitas das vezes a gente tem um anjo guardião que está com a gente aí por várias vidas. A responsabilidade é muito grande. Então eles estão aí presentes, nos entendem porque também passaram pela mesma situação. Entendeu? Ele vê os tropeços que a gente comete e vai lá, levanta, vai lá. Entendeu? Então, sempre nos dando aquele suporte. Né? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte também. O nosso anjo guardião, porque muitas pessoas, isso é do ser humano,
a gente quer que alguém nos dê a resposta de tudo. Se a gente lembra, no passado, nós sempre tivemos o hábito de consultar oráculos, né, gurus, xamãs, né, porque a gente quer que alguém nos diga o que fazer. E a gente tem esse hábito de achar que o nosso anjo guardião vai nos dizer diretamente o que devemos fazer. E não é bem assim. A gente vai falar aqui, explicar como que a gente pode entrar em contato com eles. Mas não espere que seu anjo guardião vai falar para você o que você tem que fazer. Ele pode ser uma situação de você pedir informação, né? Um conselho, mas jamais vai falar, não, você tem que ir lá e fazer assim. Se receber uma intuição dessa, tome cuidado. Provavelmente não é do seu anjo guardião. Tá? Por quê? Porque existe uma lei que está acima de tudo isso, que é do livre-arbítrio. É uma lei divina. Né? Eles não podem interferir diretamente e nos conduzir aqui como se fôssemos marionetes. E é uma lei que essa é uma lei que é inviolável. Né? Então eles colocam a responsabilidade para nós. Eles nos trazem o quê? Nos educar sobre aquela ação que estamos tomando vai ter uma consequência. Né? Então, a providência divina, através do livre-arbítrio, nos dá a condição de nós fazermos o que a gente quiser. A gente pode fazer o que quiser, até tirar a nossa vida. Vê como é que é. Né? Porém, é como é falado, você planta o que você quiser, a colheita é obrigatória. Então, o que a gente planta, o que a gente pensa, o que a gente coloca, o que a gente faz, ele vai ter que responder por aquilo. Né? Então, lembrar que o nosso anjo guardião é nada mais, nada menos do que uma pessoa que quer o nosso bem, genuinamente quer nos auxiliar. Então, a gente tem que buscar essa conexão com ele ou ela, justamente na hora de dúvidas, na hora que a gente está passando por problemas, que todos nós passamos, porque vivemos num mundo que realmente pede isso, não estamos aqui passeando, né? Então estamos aqui no mundo de provas e expiações e vamos ter que passar. Por mais que às vezes as coisas vêm mais brandas, às vezes em algumas encarnações, mas todos nós passamos por situações difíceis. Né? Então aí a gente ter um bom contato com o nosso anjo guardião facilita o discernimento das decisões. Né? A gente tomar decisões mais com uma coisa mais clara, sem agir muito na impulsividade. Então, o nosso orientador, o anjo guardião, trata-se de um orientador principal e superior. Sua missão assemelha-se a de um pai, essa é a melhor analogia, com relação aos filhos. A de orientar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições, levantar-lhe um ânimo nas provas da vida. É como se fosse o trabalho de um genitor, né, de um pai ou de uma mãe. Você está ali, você zela por aquele ser. Você quer o melhor para os seus filhos. Mas às vezes também eles deixam a gente dar uns tropecinhos. Porque é pelos tropeços que às vezes a gente aprende a lição. Porque está lá falando, não vai, não faz, não faz. A gente vai lá e faz, então vai. Né? Você vai ter uma consequência sobre isso aí. Né? É como os pais fazem com os filhos também. Às vezes a gente deixa, né, uma coisa acontecer só para que a lição, né, seja aprendida. Lógico, sempre zelando para que não tenha uma consequência maior, né, para com a sua pessoa que você está tomando conta. Bem, os espíritos protetores não constituem seres privilegiados. Isso é uma diferenciação já no cristianismo. Né? A gente, no entendimento católico do anjo, esse é um ser que já é criado, um ser superior, ele é criado como um anjo. Né? E a gente sabe que o nosso anjo guardião, ele não é um ser privilegiado. Ele não foi criado como anjo. Ele foi criado como a gente, simples e ignorante. Porém, no espectro da evolução espiritual, já se encontra mais adiantado que a gente. Então, por isso que ele nos entende, porque já passou pelo que a gente está passando. Né? Mas não pense que o nosso anjo guardião é um ser que é um espírito puro, que está lá na frente. Né? Não é bem assim, não. Tá? Ele está melhor do que a gente, claro. Mas não necessariamente também, ele é um ser que não precisa encarnar mais. Ele muitas das vezes é um espírito errante. Ele ainda tem que encarnar.
Só que se encontra, já é um espírito mais maduro, a providência divina já dá a esse espírito a responsabilidade de zelar por um outro. Todos nós vamos passar por isso. É questão da evolução. É um ajudando o outro, como falou lá atrás, o Bezerra na mensagem. É um ajudando o outro. Né? Então, eles não são criados puros e perfeitos, mas sim espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. São almas que já trilharam as experiências de diferentes reencarnações, as mesmas pelas quais estamos passando, e conquistaram pelo próprio esforço a ordem elevada. Né? Então são espíritos que, quando aqui encarnados, entenderam que a mensagem verdadeira, que é o que? A gente, lógico, a gente vive num mundo material, vamos ter que focar em algumas coisas da vida material, mas não podemos esquecer que somos seres espirituais. Temos que zelar pelas coisas que são importantes para o espírito também. Não podemos nunca esquecer disso. E é fácil a gente esquecer. Porque a gente vive num mundo hoje, principalmente por causa da tecnologia, muito dinâmico. Então hoje você acorda, você já está ali conectado no seu telefone e a vida vai passando, o tempo vai passando. Quando você menos espera, a gente está tão entulhado com informações do dia a dia, que hoje a gente é bombardeado de tudo quanto é jeito. Televisão, rádio, internet, telefone, todo jeito. Acaba que a gente esquece de nutrir o espírito. Né? Porque o intuito maior, se somos seres espirituais, acreditamos, né, na reencarnação, estamos aqui com o intuito. A gente não pode esquecer disso. Às vezes, é que a gente erra um pouco nisso. Né? Então, é aonde os nossos seres, amigos espirituais, nosso anjo guardião, vem para nos relembrar. Principalmente quando a gente vai dormir. Né? Então é onde a gente encontra com eles, conversa. Ele nos leva em lugares diferentes do mundo espiritual, em colônias espirituais, trabalhar mesmo. A gente tem que buscar uma maneira da gente buscar estar na frequência do nosso anjo guardião. Não é fácil, mas a partir do momento que a gente estabelece essa frequência, a gente está, de qualquer maneira, a gente está conectado com ele fluidicamente, ou ela, né? A gente está conectado com esse ser fluidicamente. Qualquer hora que a gente chama ele, ele nos atende, ele conecta. Né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Aí as pessoas perguntam, uma pessoa recentemente me perguntou, mas como é que eu faço para me conectar com o meu anjo guardião? Pergunta interessante. Né? Então, tem um livro de um autor espiritualista americano, chama Richard Webster. Eu tenho esse livro em casa. Ele chama, a tradução seria Guias Espirituais e Anjos Guardiões. Ele conta a experiência dele, mal sabe que ele é médio. Você vê quando você está lendo o livro, você vê que ele é médio. Né? Mas ele coloca como ele estabeleceu o contato com o seu anjo guardião. O que ele recomenda? E o Divaldo já fez palestra no assunto, falando mais ou menos nas mesmas linhas. Ele coloca assim, que nós temos que ter um encontro com o nosso anjo guardião. Estabelecer com ele ou ela que a gente quer se comunicar com eles. Né? Então, ele recomenda que isso seja uma coisa pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, até você estabelecer esse contato. E depois manter regularmente através das suas orações. Né? Seja de noite ou de manhã, quando você acorda durante o dia. A oração não tem contraindicação, né? A gente pode orar a qualquer hora. Né? E devemos, porque é a melhor maneira. Você quer conectar numa frequência maior, ore. Então eu coloco a gente estabelecer mais ou menos um dia e horário para que o nosso anjo guardião esteja disponível. Porque novamente, aquilo que a gente falou anteriormente, eles não estão 100% à nossa disposição, não é uma sombra seguindo a gente. Estão ocupados, fazendo outras tarefas no mundo espiritual. Né? Existem entidades, dependendo do nível dessa entidade, que pode ter até múltiplos pessoas que ele zela por aqueles seres.
né? Então, ele pede para fazer o seguinte, estabelecer os dias, mais ou menos o horário, e ali você buscar um lugar, um recinto calmo, sem interrupções, e você como se fosse fazer uma meditação, né? Como é que é meditar? Esvaziar a mente, tirar a nossa confusão do dia a dia, trabalho, família, escola, né? E ali buscar esvaziar a mente e buscar entrar no estágio, né, alfa, no estágio mais avançado, e buscar a conexão, a frequência com o anjo guardião. E começa. Logicamente, no primeiro dia não vai ser, você não vai ter provavelmente uma conexão. Não se sabe, a história de cada um aqui é diferente, né? Ele coloca que ele demorou mais ou menos umas 3, 4 semanas para conseguir. Que ele queria saber o nome do anjo guardião dele. Mas é bom, sabia? Eu converso com o meu anjo guardião e chamo ele pelo nome, já há muito tempo. Quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, meu avô, que é médium, já faleceu, já desencarnou, me revelou o nome do meu anjo guardião. E desde então eu converso com ele, eu chamo ele pelo nome. Isso aí não faz diferença, gente, porque é o seguinte, tanto faz se chama de José, Maria, o que for, ele vai te responder. A diferença é que quando aí estabelece-se uma ligação. Porque quando você conhece uma pessoa, sabe o nome da pessoa, ali estabelece uma conexão. Então quando eu chamo ele pelo nome, ele me ouve. Eu tenho certeza plena. E é o que esse autor fala a mesma coisa. E ele tinha uma curiosidade tremenda de aprender o nome do anjo guardião dele. E começou a fazer esse exercício. Até um dia que, você vê como é que ele era médio e não sabia. Ele, na meditação, o corpo dele, né, ficou como se ele estivesse quase no estágio, quase dormindo, e o espírito dele se libertou. E ali ele conseguiu ter uma conversa com o anjo guardião, na onde ele lembrou depois de voltar, né? Uma mediunidade, fenômeno de bicorporidade. Então, a gente sabe que ele pode, né, ter essa conversa, voltar e lembrar. E ele lembrou. Logicamente, ele não revelou no livro o nome do anjo guardião dele, porque a coisa a gente não se revela, né? Mas ele mostrou ali como funciona. E depois disso, quando estabeleceu o nome, ele sentia a presença do anjo guardião. Em situações que necessitava de um auxílio, ele chamava pelo nome. E ele sentia a presença. E ele dava para ele ali um conforto maior de lidar com aquela situação. Então, voltando, o exercício como é que é? Fazer como se fosse uma meditação. Estabelece os dias. Começa fazendo, vai ser pouca coisa ali, não estamos falando de ficar ali 1 hora. Gente, se conseguir meditar por 15 minutos, você está indo bem. Vou falar uma coisa, você meditar por 15 minutos ali parece que é uma eternidade. Entendeu? E não é fácil. Você realmente esvaziar a mente, tirar ali os pensamentos do dia a dia. Mas começa a fazer, normalmente outra coisa que ele falou, 2 horários que ele coloca que faz sentido. Ou antes de você ir dormir, ou quando você acorda. Durante o dia é difícil. Porque você está preso no dia a dia, nas suas coisas do dia a dia da vida nossa material, né? Da rotina, né? Então, à noite, quando você já mais ou menos acabou o dia, né? Só não pode dormir, né? Começa ali meditar, né? É o que acontece muito, né? Mas não tem problema não, começa assim, né? Até um ponto de... ele inclusive coloca no livro que dormiu algumas vezes. Ele coloca no livro que dormiu algumas vezes. É natural, né? Então, mas é uma maneira de você estabelecer essa frequência com o anjo guardião. É muito importante. Porque aí, no momento de dúvida, ore, invoca ele. Ele está aí para nos ajudar. E aí, tenta levar o pensamento para a gente entrar na vibração, para a gente poder escutar. Porque quando a gente emite, a gente está emanando a informação, ele recebe. O problema é a gente entender o que ele está querendo nos transmitir. Esse é o problema maior. Por isso que a gente deve buscar uma oração para a gente eliminar qualquer frequência
baixa, né, que está nos influenciando ali naquele momento. Né? Evocá-lo pelo nome, orar, para a gente poder receber a intuição. Então vamos exercitar, conversar com ele. Então a missão dos espíritos protetores tem duração mais prolongada, pois estes acompanham o protegido desde o renascimento até a desencarnação, muitas vezes durante várias existências corpóreas. Muitas vezes a gente desencarna, ele ainda continua sendo o nosso anjo guardião na erraticidade, no mundo espiritual. Continua, está ligado com a gente. E continua até encarnar novamente e vai. Sempre ali nos auxiliando. A atuação do protetor espiritual não é de intervenção absoluta, pois apesar de influir em nossa vontade, evita tomar decisões por nós e contra o nosso livre-arbítrio, como falamos anteriormente. Eles não vão fazer, né? Porque senão estariam afligindo uma lei divina, né? E eles não podem fazer. Então estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar no máximo que eles podem. Sofre quando erramos, embora esse sofrimento não seja revestido das mesmas paixões humanas como nós sofremos, né? Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde o seu tutelado voltará ao bom caminho. Ele sabe que tudo isso, gente, é experiência. Então, sabe que nós estamos aqui numa escola. A encarnação é como se fosse o ano letivo. Eles querem que a gente saia daqui melhor que quando a gente entrou, para a gente passar de ano, para continuar na evolução espiritual, né? Então, eles não entram em desespero quando a gente comete os erros, porque sabe que esses erros, né, contanto que a gente reflita e aprenda com eles. A gente sabe que a gente aprende com os erros, né? A gente também não pode também ter a desculpa, saber que está errando e continuar errando. Aí já é o nosso livre-arbítrio. Aí também tem as consequências. Espíritos protetores dedicam-se mais à orientação de uma pessoa em particular, não deixando, entretanto, de velar por outros indivíduos, embora o façam com menos exclusividade. Como falamos, ele não está à nossa disposição o dia todo. Né? Então, existem outras tarefas do quais o nosso anjo guardião está imbuído de fazer. Né? Como falamos, às vezes, dependendo da entidade, pode ter até outros tutelados por sua responsabilidade. Né? Depende do espírito. Então, exercem supervisão geral sobre nossas existências, tanto no aspecto intelectual, incluindo as questões de ordem material, quanto à moral, colocando ênfase a essa última, por ser a que tem preponderância em nossos futuros de seres imortais. Lógico, a gente sabe que na parte intelectual, eles vão nos ajudar, porque vai nos dar o discernimento do certo e errado. Mas eles focam muito mais na parte moral, na parte ética das nossas decisões. Porque esse é o que realmente vai nos fazer um ser melhor. Né? Então eles sabem que com o tempo a parte intelectual vai vir. É uma questão só de várias encarnações, você vai adquirindo conhecimento. Né? Agora a parte moral é uma coisa que tem que ser trabalhada. E essa é a mais difícil, é que todos nós mais temos problema. Né? Então às vezes a gente tem, você pode adquirir um grande conhecimento, mas não está usando isso para o bem do próximo. Né? Acaba usando isso para fazer outras coisas. Tem vários exemplos na nossa história. Né? Então, os espíritos protetores, em realidade, jamais abandonam seus protegidos. Apenas se afastam e dão tempo quando estes não ouvem seus conselhos. Isso aí acontece. Tá? Não é comum. Eles estão sempre ligados com a gente fluidicamente. Né? Então não tem como. Ele não vai te abandonar para falar assim, não quero mais saber dele. Não vai chegar para os espíritos que estão acima dele e falar, eu não quero cuidar desse cara mais não, ele é muito problemático. Eles não fazem isso. Porque eles já assumiram essa responsabilidade antes. Né? Então, mas às vezes, porque eles também, é como se fosse, eles também têm o coach deles também. Né? Então eu falo, como é que tá o Weber lá? Eu falei, rapaz, tá complicado, cara. Não sei o que, eu acho que eu vou dar um tempo dele. O cara falou, acho que era bom mesmo. Deixa ele lá quebrar a cara um pouco, aí depois ele vai aprender e a gente volta a ver para ajudar ele novamente.
Eles fazem isso. Mas por quê? Porque a gente decide não escutar. Como a gente falou, quando a gente clama por eles, eles nos ouvem. O problema é a gente ouvir eles quando eles querem falar com a gente. Esse é o X da questão. Por isso a importância de estabelecer um relacionamento com o nosso anjo guardião. De chamar ele pelo nome. De estabelecer um relacionamento mesmo. Por quê? Porque fica mais difícil dessas situações acontecerem. Né? Cabe que a gente não, somente no sono, ter as conversas, onde eles vão ali para nos ajudar. Né? E a gente lembrar das instruções. Então, desde porém que chamados voltam para os seus pupilos a fim de auxiliá-los no recomeço. Então, claro, a intenção não é de punir, nunca é de punir, né? Sempre de auxiliar. Então, quando eles veem que a gente se arrependeu e está querendo voltar novamente, querendo voltar na estrada do aprendizado, eles estão aí para nos ajudar. Né? É o trabalho deles. Então, Joana de Ângeles nos fala a seguinte coisa. Temos que ter o cuidado para que não afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando na rota libertadora. Quando erreis e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Então, o que ela nos coloca, o que é? A gente não pode cair na situação de nos revoltarmos, achar que a gente está sós. Tem muita gente que, infelizmente, pensa assim. Somos seres privilegiados de estarmos aqui, escutando uma informação como essa, uma palestra como essa, porque a doutrina nos nutre essa informação, que não estamos a sós. Mas tem muita gente que, infelizmente, não tem essa informação. E realmente pensa que estão a sós. Né? Então, é uma coisa delicada. Por isso que, às vezes, a pessoa, a gente falou anteriormente no suicídio. Né? Esse é um dos fatores. A pessoa, na solidão, né, entra em depressão, acha que está sós. É o mundo contra ele ou ela. E não é bem assim. Quando a gente sabe que você tem um suporte, né, fica mais fácil a gente, né, rebater essas situações, os momentos mais difíceis que todos nós passamos. Né? Então, o momento chega, isso aí vai chegar, porém, em que o aprendiz deixa de ser tutelado. Isso acontece quando o espírito atinge o ponto de guiar-se a si mesmo. Estágio que, por enquanto, não se dá na Terra, planeta de expiações e provas. Então chega um ponto, na evolução espiritual, que o espírito já não precisa ter mais um anjo guardião. Já amadureceu. Ele já tem o entendimento das suas responsabilidades como ser espiritual. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar. Então, ele vai deixar de ser auxiliado e vai ajudar. Porque não tem outra maneira. Né? Como o Bezerra nos falou anteriormente. É um ajudando aos outros. É assim que funciona. Sim. Quando eles dizem que aqui é uma réplica pobre, é igual que nós cá. A gente vira adulto, a gente depende dos pais. E não é só os pais que nos ajudam, que é a avó, que a avó tem um amigo. Parecidíssimo. Com certeza. Então vai fazendo muito pronto assim, cada vez mais serenidade. E bem parecido, né? Com certeza. A gente vai ficando mais maduro, né? Como espírito também. Né? Tanto é que você vê, e a gente vê isso principalmente dessa geração que está vindo de crianças aí, você vê crianças muito maduras. Você conversa com certas crianças hoje em dia, de 7, 8 anos, você está conversando com um adulto. Minha filha de 12 anos, eu converso com ela como a gente está conversando aqui. Sério, não tem mais aquele negócio de que você achar que é criança, que não sabe das coisas. São muito informados. São muito informados. Bem, agora nós vamos falar de uma outra classe de entidades que estão aí para nos ajudar, que são os espíritos familiares. Né? A gente sabe que nós temos
a nossa família consanguínea aqui, que não necessariamente é a nossa família espiritual, né? Muitas das vezes são, né? Então, mas sabemos também que deixamos alguns parentes espirituais, né, no mundo espiritual. E esses aí ficam torcendo pela gente, orando pela gente. A diferença é que normalmente a nossa família espiritual são espíritos mais ou menos no mesmo nível que o nosso. Por isso que pertencemos à mesma família. Essa é a diferença para um anjo guardião, né, o espírito protetor. O espírito protetor é um espírito mais elevado, né? Então ele é um espírito que tem um discernimento maior, então que não pode nos ajudar, né? Nossos espíritos familiares não necessariamente são mais adiantados que a gente, né? Porém, que é o quê? Que é o nosso bem, que é que a gente tenha sucesso aqui nessa encarnação, porque eles também vão ter que vir, mais cedo ou mais tarde, né? Então, esses normalmente a gente costuma conversar com eles muito através quando a gente vai dormir, no sono, né? Principalmente quando o nosso anjo guardião não está conseguindo chegar na gente, às vezes usa um espírito familiar para nos auxiliar. Porque às vezes o nosso anjo guardião está ali tentando nos ajudar, a gente, né, não quer ouvir. Mas, por exemplo, um espírito que no passado foi sua mãe, seu pai, um filho, uma filha, do qual você tem uma conexão fluídica maior, chegar para te ajudar numa situação, você provavelmente vai escutar mais, né? Então eles são usados aí normalmente, né? Então, os espíritos familiares são orientadores secundários, embora menos evoluídos, igualmente querem o nosso bem, como falamos, né? Podem ser os espíritos de nossos parentes, familiares ou amigos. Seu poder é limitado e sua missão é mais ou menos temporária junto ao protegido, né? Então, normalmente, vem nessa parte realmente secundária de nos orientar. Então, normalmente, logicamente, tem que ter autorização do nosso anjo guardião, né? Não é uma coisa arbitrária, que ele pode chegar e vem ali dar conselho para a gente sem o conhecimento do nosso anjo guardião, né? Isso é bem controlado, então, mas normalmente é uma ferramenta que eles usam para nos auxiliar. Então, ocupam-se com particularidades da vida íntima do protegido e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores, como, por exemplo, quando o socorrido está recalcitrante e não ouve os conselhos superiores ou apresenta comportamentos enigmáticos. Aquele negócio, é o livre-arbítrio. Às vezes, nosso anjo guardião está ali tentando nos ajudar, e fala, não, eu não vou fazer. E você vai ter que, né, passar por aquela situação, para depois, lá na frente, você olhar para trás e ver que aonde você errou. Mas o que ele quer fazer? Ele quer que a gente evitar justamente os tropeços. Então, às vezes, usa-se um espírito amigo, né? Um exemplo disso, que é muito similar, acontece, por exemplo, em mesa mediúnica. Por que a gente vem conversar com os espíritos quando vêm numa mesa mediúnica? Por que eles usam nós aqui encarnados para conversar com essas entidades? Porque nós estamos no mesmo nível que eles. Então é muito mais fácil um espírito ouvir de um outro igual a ele do que um que é muito superior. Aquele que está lá, que é muito superior, ele vai olhar e falar assim, nossa, eu estou muito longe desse aí. Eu não vou chegar ali, não estou longe de chegar ao nível desse espírito. Mas quando ele vê um do nível dele, conversando com ele, ele fala, não, para aí. Se ele consegue, se ele está podendo fazer isso, eu também consigo, né? Então, mais ou menos por aí. Nessas hipóteses, o espírito familiar, por ter mais intimidade, vínculos sentimentais com o protegido, é aceito como colaborador, de modo a auxiliar a solução de problemas específicos. Pode ser várias situações, né? Muitas vezes, de aceitar, por exemplo, um outro ente para encarnar. Pode ser para auxiliar numa informação no sentido de casar com outra pessoa para ali adquirir uma família, que esse é o plano encarnatório. E a gente faz um plano encarnatório. Porém, por causa do livre-arbítrio, não necessariamente, não existe o determinismo. É um plano.
Por causa do livre-arbítrio, esse plano pode mudar a qualquer hora. Né? Então, nosso anjo guardião zela para que esse plano siga mais ou menos, né, o que foi planejado para a gente sair no final com aquilo que a gente propôs. Né? Não é fácil. Imagina as variáveis aí. Só para você pensar um pouquinho assim, você vai ver que as possibilidades daquele plano não dar certo são grandes. Né? Podem, por exemplo, influenciar na decisão de um casamento, nas atividades profissionais, ou mesmo na tomada de decisões importantes que envolvam o cumprimento da lei de causa e efeito, conforme a necessidade do atendido. Então, eles entram aí para nos ajudar, né, para auxiliar, porque a gente tem um relacionamento mais próximo do que temos com o nosso anjo guardião. Bem, agora vamos falar da terceira categoria desses espíritos que nos auxiliam, que são os espíritos simpáticos. Né? Não tem um vínculo familiar com a gente e também não tem um vínculo de responsabilidade como tem o espírito protetor. Né? Porque o espírito protetor assumiu essa responsabilidade junto com a providência divina. Ele tem uma responsabilidade para conosco. Né? Os simpáticos, não. Esse aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como falou, é a lei da atração aí. Né? Então, é de acordo com como é que a gente está, a frequência que a gente se encontra. Né? Então, esse espírito simpático, a gente pode atrair espíritos de calibres muito bons, espíritos, né, que querem o nosso bem, espíritos bons, mas também a gente pode atrair outros tipos de espírito também, espíritos mais inferiores, né? Dependendo do que a gente anda fazendo, o ambiente que a gente anda frequentando. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das nossas disposições íntimas. É a lei da atração. Ligam-se a nós por certa semelhança de gostos, de acordo com as nossas inclinações pessoais. Isso aqui é o seguinte, quando um espírito, num escalão mais baixo, conecta-se a gente, porque às vezes acha interessante a maneira de você pensar, se você não está naquela frequência, não vai existir conexão. Ele não vai conseguir conectar. Entendeu? Agora, se a gente está numa frequência mais baixa, né, fazendo o que não deve estar fazendo, né, você está envolvido em ambientes complicados, onde tem muito álcool, muita droga, né, então é o que a gente está ali, né, captando, a gente está emitindo e recebendo. A gente é anteninha, está andando, né, todos somos médiuns também. Então é a lei da atração. Tomar cuidado. Agora, quer eliminar essas conexões? É o que a gente falou, como conectar-se com o nosso anjo guardião. Através da oração, elevando a nossa vibração, desconecta desses. Porque eles não têm vínculo kármico com a gente. Então não está ali para nos prejudicar. Não é um obsessor. Então, a partir do momento que perdeu o link, eles partem para o próximo. Eles não querem ficar ali insistindo muito tempo. Né? Então, a duração de suas relações, que também são temporárias, se acha subordinada a determinadas circunstâncias, vinculada à persistência dos desejos e do comportamento de cada um. Por isso, a gente muda o nosso comportamento, o vínculo com esse tipo de entidades, principalmente as inferiores, perde-se. Né? Porque eles não têm a paciência, por exemplo, você começa a frequentar o centro. O que vai acontecer? Vai trazer isso para cá. Ou eles vão ser auxiliados aqui, que é o que mais acontece, né? Ou então ele vai chegar ali e não vai entrar na porta, não. Ele vai ficar te esperando lá fora. Acontece muito também. Entendeu? Só que vai chegar um ponto, como ele não tem nenhuma ligação kármica para com a gente, vai desistir. Vai partir para uma presa mais fácil. Entendeu? Então, normalmente assim funciona. Então, se a gente mudar os hábitos, você elimina uma gama grande. E aqueles que a gente tem alguma coisa kármica com eles também, vou te falar uma coisa, não tem lugar melhor com tratamento que aqui. E não precisa ser só o centro não, gente. Pode ser que frequenta uma igreja. Né? Não vamos pensar que na igreja não tem todo o auxílio espiritual. Claro que tem. Né? Seja uma igreja católica, evangélica, qualquer tipo de outra religião, tem todo um suporte. Né? Então esse é o intuito.
Da gente melhorar e melhorar aqueles que estão com a gente. Se simpatizam com os nossos ideais, com nossos projetos, procuram nos ajudar e muitas vezes tomam nossas dores contra nossos adversários, situação em que não contam com o beneplácito dos espíritos protetores, né? Eles não gostam disso, né? Então, mas isso aí, esse vínculo é muito temporário. Quando começa a complicar demais, eles saem fora. Não querem colocar muito tempo na situação. Bem, em síntese, Deus não nos atende pessoalmente, como falamos anteriormente. Ele não vai vir aqui e fazer Ele mesmo, conforme nossos caprichos, mas por intermédio de suas leis imutáveis e de seus mensageiros. Isto é, Deus auxilia as criaturas por intermédio das criaturas. É assim que funciona, né? Então, Deus, Ele é onisciente, Ele é omnipresente. Ele está a par de tudo. Mas não é Deus que vai chegar lá e vai executar. Ele vai influenciar uma outra entidade, um outro espírito para vir e fazer aquela situação ali acontecer. Não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas. Ou seja, cada um recebe de acordo com o seu merecimento, de conformidade com os seus esforços, né? Então, é como a doutrina espírita nos coloca. Põe a responsabilidade na gente. Essa é a diferença. Na verdade, essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de ficar no espiritismo. Porque em algumas outras entendimentos, algumas outras religiões, a pessoa fala assim, eu acredito em Jesus, então estou salvo. E continua fazendo o que está fazendo ali, vivendo a vida como quer viver. A doutrina espírita é um pouquinho diferente. Ela chega e coloca toda a responsabilidade nas nossas costas. Você é responsável pelo seu futuro. Você faz parte, ali põe a mão no leme da sua vida, ali daquele barco, junto com a providência divina, né? A gente não está aí, né, deixando a vida nos levar. Somos co-criadores também. Então a gente entender que as nossas ações têm uma reação, né? Essa é a diferença. Essa é a coisa mais difícil que existe dentro da doutrina espírita. E muita gente não está pronta para essa responsabilidade. Ele é ok. Não tem problema. O timing está a favor de quem? Da providência divina. Se a gente não está pronto ainda, não tem problema. Não está pronto nessa encarnação. Então, vamos deixar para a próxima. O gol é acessar o tempo. Com certeza. O tempo aí é o tanto que demorar. Eles não estão com pressa. Aí depende de nós. Ele depende de nós. Por isso que tem certos espíritos que conseguem em uma encarnação um desenvolvimento muito rápido. Por quê? Porque em algum ponto ali, aquela luzinha acende. A luzinha do discernimento. Ele entendeu qual que é a mensagem. E aí começa a trabalhar em prol daquilo, né? Então, quando chega no final da existência, ele fez uma série de coisas que ali naquela existência ele deu um pulo lá na frente, né? Ou a gente pode continuar aqui, né? Fica naquela coisa ali do dia a dia mesmo. Lógico, vai ter que vir e voltar o tanto que for necessário. Faz parte. O amigo espiritual comparece quando é invocado, por meio de uma simples prece. Por isso que a gente falou anteriormente, é bom a gente desenvolver esse relacionamento. O nome, no momento de dificuldade, chama. Tenho certeza que ele virá. Ninguém, sem exceção, está desamparado. Isso aí, a gente tem que ter a certeza plena de que a providência divina quer o nosso bem. Quer que aqui, venhamos aqui para a Terra para nos desenvolvermos, para chegarmos aqui e não perdermos tempo, para sairmos daqui mais adiantados de que quando entramos. Até chegar um ponto que não precisamos vir mais. Esse é o intuito maior, né? Então, sempre lembrar que a gente nunca está sós. Então, Joana de Ângeles nos traz a seguinte mensagem. Resolva-te por
avançar. O que ela coloca assim pra gente? O processo no qual te encontras engajado é de evolução. Resolve-te por avançar, sem as contramarchas tormentosas, ascendendo psiquicamente, harmonizando-te emocionalmente. Far-te-ás respeitado pelos espíritos perturbadores, que mesmo intentando molestar-te, não encontrarão receptividade da tua parte. Recorda-te, por fim, de Jesus. Quem o encontrou descobriu um tesouro luminoso e, enriquecendo-se com ele, jamais tropeçará em sombra e aflição. Impregna-te dele e ser feliz, sem mais controvérsia. Joana de Ângeles. Então, coloca para a gente fazer o quê? Se conectar com os nossos amigos espirituais. A gente entender qual é a nossa missão aqui. A gente realmente trabalhar para o nosso melhoramento espiritual. Lógico, a gente vive no mundo material. Isso aí faz parte, não tem como. Mas não pode esquecer também da outra parte, que é a mais importante. Porque às vezes a gente foca demais na parte material e esquece que no final o importante mesmo é o espiritual. Primeiro, antes de entrar na sua discussão, lembrando que criança até os 6 anos é muito comum ter essa visão e essa comunicação no mundo espiritual. E aí o Divaldo tem um caso dele que ele, quando eu era novo, na infância, ele tinha um amigo, um índiozinho, que era um amigo dele. Ele brincava muito. Se não me engano, o Jaguaraçu, do índio. E depois, esse amigo dele desapareceu por um período e, na verdade, encarnou. E veio, foi, na verdade, uma criança abandonada na frente da mansão do caminho, cheia de comida. Sim. E o Divaldo adotou esse menino, filho legítimo. Foi o primeiro que ele adotou, né? Foi o primeiro. Criança que ele brincava, né? Tinha 20 e poucos anos de idade. Foi o primeiro que ele adotou. Ou seja, para ver como é que o mundo, como você falou, a gente tem os amigos que estão lá, de repente estão aqui, daqui, tá lá, e assim vai, acontece. Tá tudo interligado. E a gente é um ajudando ao outro. Né? Ele abriu as portas da casa dele para auxiliar. Agora imagina, não pensando em crédito algum, mas imagina o crédito que ele não só ganhou com a providência divina, mas do que aquele ser sente por ele. Né? Em qualquer situação, você pode ter certeza que quando esse ser, por exemplo, desencarnar numa próxima encarnação, vai estar zelando por ele. Né? Porque foi na hora da necessidade ali, ele ajudou ele. Né? Então, a gente lembrar que os amigos espirituais estão aí presentes. Ninguém está desamparado. Né? Então nós temos aí o nosso anjo guardião para nos auxiliar. Temos nossos espíritos familiares, que são nossos entes queridos, que deixamos para trás para vir aqui mais uma vez. E com certeza iremos reencontrá-los em breve. Né? E os espíritos simpáticos, aqueles que estão aí, que são muito parecidos com a gente, estão aí para auxiliar também, quando a gente está querendo andar aí na senda do bem. Né? Lembrando que isso às vezes também pode atrapalhar um pouquinho. E, na verdade, o Divaldo, o Nilson, mais uma senhora, na reunião mediúnica dele, recebeu a informação que o amigo dele índio iria encarnar. Então, na verdade, ele recebeu a informação antes da encarnação dele. Mas o mais interessante foi o seguinte: depois de ele encarnar como filho de Divaldo, depois de muitos anos, ele um dia falou para o Divaldo assim: você lembra quando a gente brincava junto quando a gente era criança? O Divaldo disse que nunca contou essa história para ele. E que a única forma que tinha essa conversa naquela reunião mediúnica que o Nilson não falou e nem a outra pessoa. E o menino encarnado, filho dele, lembrava de várias brincadeiras dele. É interessante como a gente está conectado e cada vez mais nessa evolução que estamos aí, o planeta está passando,
vamos cada vez mais ser mais seres espirituais do que carnais como somos hoje. Cada vez mais essa mediunidade que está aí presente em todos nós vai aflorar cada vez mais. Vamos eventualmente nos tornar cada vez mais seres espirituais. Então vai ser mais comum de a gente lembrar de situações como essa, né? Como a gente vivia no mundo espiritual. Você vê hoje crianças, eu estava hoje vendo no computador, vi uma situação, uma criança de 3 anos de idade tocando piano, vocês não acreditam, parecia o Beethoven. 3 anos de idade. Viu? Então, incrível. Né? Então, por que isso? Lógico, são faculdades que já traz, o Espírito já traz com ele aquilo ali. Então, cada vez mais, vamos nos depurando, vamos nos melhorando, vamos elevando o nível do planeta, né? E vamos cada vez mais sendo mais espiritualizados. E esse é o intuito maior, né? E ajudarmos uns aos outros e progredir individualmente para que coletivamente, né, o nível do planeta também se levante. É isso, gente.